Estão me escutando? Temos bastante gente aqui, inclusive algumas pessoas que não são membros da Brit Bracha. Bom, todos bem-vindos. Então, vamos fazer o seguinte. Eu gostaria de saber se todos vocês leram o capítulo. Porque eu creio que quer dizer, eu posso até de repente dar uma revisada no capítulo para vocês. Não leu. Isso vai ser problemático, rapaz, porque de vez em quando tem certas aulas que o professor espera que o aluno venha preparado. Mas a história, basicamente, é o seguinte. Vou tentar, então, primeiro contar a história, recapitular. Isso, tio Charlton. Tio Charlton fala nisso. Quando que é a próxima aula, a aula de Torá? Eu gostaria de saber se, de repente, você não quer dar ela para mim. Bom, a gente vê depois. Então, bom, pode ser que dê tempo. Bom, então o negócio é o seguinte. Bom, para começar, a ideia dessa classe é que eu ofereci da primeira aula gratuitamente, porque eu acho que é interessante. É uma aula que vem do meu livro Gente de Coragem, que em inglês cadê? Acho que não sei onde é que ele está, que chama They Were Just People. Eles foram somente pessoas. O problema é que em inglês They Were Just People tem várias conotações possíveis, enquanto que em inglês não traduzia legal. Então a gente acabou com Gente de Coragem. E a ideia vai ser, essa aqui é como uma degustação, e depois daqui a um tempo a gente vai ter outras aulas baseadas em outros capítulos. O livro tem 20 capítulos. A ideia seria que o pessoal adquira o livro. Ajudem a Brit Bracha. Que é Brit Bracha, apesar de ter grandes financiadores nos Estados Unidos, especificamente eu, sempre precisa da sua ajuda. Então, a história é a seguinte. Rapidamente, então, o livro surgiu de uma viagem que eu fiz para a Polônia, e eu tive a oportunidade de conhecer, de encontrar pessoalmente a Irena Sandler, que foi aquela mulher que ajudou a esconder 2.500 crianças judias, e evidentemente ela não fez isso sozinho, né? Eu a conheci pessoalmente, foi uma coisa incrível, talvez uma das coisas mais incríveis da minha vida. Por outro lado, mesmo naquele então me pareceu um pouco assim, estranho, para não dizer outras palavras, que ela tomasse o crédito todo para ela de ter salvado essas crianças, quando na verdade muita gente participou, né? Ela não poderia ter feito tudo isso sozinha. Então eu decidi que de repente deve ter muitas histórias que têm que ser contadas que ainda não foram, e que se eu não ajudar a contar, talvez nunca sejam contadas. Então dessa constatação nasceu o livro, e eu escrevi ele com um grande amigo meu que chama Bill Tameus, que é um jornalista que, de passagem, esse fim de semana fez 70 anos. Nós estivemos lá na festa na casa dele, inclusive coloquei umas fotos no Facebook. Tá? E a gente escolheu essa história. É muito interessante, porque eu fico feliz que eu esteja contando essa história em português. Porque tem certas coisas que eu posso contar que talvez, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês olham para essa velhinha, uma velhinha doce, ela não parece assim a sua tia? Dá uma olhada nessa velha. Ela inclusive faleceu aqui em Kansas City, e eu fiz o enterro dela. O problema dela é que ela como que eu vou dizer isso? Gente que não está acostumada com o Holocausto, que não cresceu com sobreviventes,
acha que o sobrevivente é o máximo, que ele é um forte, que ele é uma pessoa incrível. E quando você cresceu com esse tipo de gente, você tem uma outra perspectiva. Você vê que eles tentam fazer o melhor que eles podem. Eu não digo de nenhuma maneira a Anna Schiff, que inclusive já faleceu, eu disse, eu enterrei ela, portanto ela faleceu, porque senão, em geral eles não deixam você enterrar se não está morto, eles gritam, batem, entendeu? Então ela com certeza ela fez o melhor que ela pôde, mas era uma pessoa muito complexa e eu tenho a impressão que ela causou muito dano psicológico. Eu estou surpreso como quão bem psicologicamente a filha dela é, entendendo a pressão sobre a qual ela cresceu, né? A gente fala disso aqui no capítulo, mas evidentemente tem muito mais para contar que nós decidimos por bem não contar, porque, sei lá, eu acho que no final, não sei o que é ganho, eu posso falar aqui, né? Normalmente, mas tentando... Então, eu digo isso porque eu tento fazer vocês entenderem que às vezes a gente lida com comunidade judaica ou com, inclusive, filhos, netos de descendentes do Holocausto, e tem um nível de... Tem estudos sobre isso. Um nível de sei lá, de tensão, de neurose, que é passado de geração a geração, às vezes até inconscientemente, e normalmente no caso da Ana é muito mais complicado, tá? Deixa eu então entrar na história. Mas tem neurose de um jeito que normalmente alguém que perde, quer dizer, quando eu penso pessoalmente sobre o Holocausto, eu penso, né, diz assim, mas os sobreviventes, eles foram heróis. Não, o sobrevivente ele teve sorte, entendeu? O nego estava aqui. O problema do Holocausto é que você tinha que sobreviver todos os dias. Você não adiantava sobreviver hoje, não amanhã, tentar sobreviver o dia seguinte. Então, você tinha que estar no lugar certo na hora certa, e eles sobreviviam. Porém, eles também, quer dizer, nesse sentido, então, não tem nada especial. Ter sobrevivido é, entre parênteses, sorte. Sorte no sentido... Se você acha que é sorte você perder tudo, perder tua família, ver gente ser morta ao teu lado, passar fome, você acha que isso é sorte, então eles tiveram sorte. Tá? Mas o que é, para mim, impressionante e digno de mérito em relação aos sobreviventes, é o fato que eles tiveram, de alguma maneira, a força, a capacidade de começar de novo, de fazer outras famílias, de ter outros filhos. Como alguém que de repente perdeu tudo, e não é que ele perdeu tudo porque teve um incêndio e acabou, mas ele perdeu tudo porque vieram os nazistas, vieram os vizinhos dele e ajudaram a matar a família, né? Esse tipo de coisa. Como que essa pessoa depois tem coragem, por exemplo, de abrir outro negócio, de abrir outra família, ter outra família? Quer dizer, por um lado, essa é a grande valentia que eu vejo dos sobreviventes, por um lado. Por outro lado, normalmente, eles não, nem todos, eu diria que nenhum deles, nenhum sobrevivente é normal. Alguns escondem sua abnormalidade melhor que outros. A Anna Schiff não escondia muito bem, porque ela fazia coisas que eu via, eu estava do lado dela, e eu via ela dizer certas coisas para a filha dela, ou dar certos depoimentos para mim e para o Bill, que me arrepiavam, não por bem, mas por mal. Tem coisas que ela dizia que eu tinha vontade de bater na cara dela. Porém, em geral, você não se dá bem na vida batendo em velhinhas. Eu ainda não bati. Porém, deixa eu ver quem está aqui. A Rita está aqui conosco, não? Então, a Rita que não se atreve. Não. Bom, então agora, tá? Recapitulando. A história, então, da Ana é a seguinte. Ela morava numa cidade chamada Grodno. Grodno, hoje, eu já estive lá em Grodno. Se vocês entrarem na internet, procurarem
Grodno tem a antiga sinagoga de Grodno, a sinagoga grande de Grodno está sendo reconstruída por uma seita judaica, pelo Chabad, e ele tenta recolher dinheiro. Cada vez que qualquer contato que você tem com ele, ele é muito motivado a reconstruir. Bom, enfim, Grodno ainda existe. Grodno hoje é na Bielorrússia, que ainda é um país socialista, o que, para quando você quer fazer estudos sobre o Holocausto, é até positivo, porque as pessoas não têm medo. Quando você vai, você pergunta, você quer ver as coisas, ninguém tem medo de te mostrar nada, porque sendo um país socialista, eles não têm medo de perder a propriedade. Enquanto que se você for, por exemplo, na Polônia, e você quiser, já tem casos de gente que foi tocado para fora, ameaçado em casas na Polônia, porque as pessoas na Polônia têm medo que você possa fazer um julgamento e tirar a propriedade que era da tua família e tirar a propriedade deles. Esse medo não existe na Bielorrússia, então eles te recebem bem. Então ela vivia em Grodno, então era uma grande cidade judaica, era uma cidade bastante civilizada. Ou seja, a gente tende a pensar os judeus na Europa Oriental era tudo como o Tevye no Violinista no Telhado. Não, Grodno era uma cidade de verdade, tá? Ou seja, uma cidade grande com tudo que você quiser, ópera, enfim, tudo, tá? Museu, restaurantes, castelo, tudo. Ainda hoje é uma cidade super legal, tá? Então, ela vivia lá. Aí os judeus foram colocados num gueto. Naquele então ela era casada com um advogado, que era o amor da vida dela. E essa parte do problema. Para vocês, deixa eu mostrar uma coisa aqui, para vocês entenderem, vou colocar o mapa mais ou menos em contexto. Acho que isso aqui é importante. Estão me acompanhando? Estão me escutando? Ok, todo mundo está muito quietinho. Bom, então tá. Essa aqui é a Polônia do pré-guerra. Polônia, se vocês sabem ou não, enfim, as fronteiras da Polônia ficavam mudando o tempo todo. Hoje a Polônia vai mais ou menos até aqui. É meu texto, eu posso fazer o que eu quiser. Mais ou menos a Polônia vai assim, tá? E hoje tem uma parte aqui, por exemplo, que era a Alemanha, mas perderam certas partes. Mais ou menos isso é a Polônia, mais ou menos, tá? Grodno fica aqui. Białystok, se aqui é a fronteira, Białystok fica aqui. Minha família, a parte daqui, mais ou menos aqui, tá? E só para informação, não sei quanto vocês sabem sobre o Holocausto, uma cidade chamava Jedwabne, que fizeram um livro, Gross, G-R-O-S-S, o autor que escreveu um livro, chamava Neighbors, Vizinhos, sobre como os não-judeus de Jedwabne mataram os judeus, e Jedwabne é aqui. Tá? Bem pertinho onde meu avô nasceu, por exemplo. Aqui onde meu avô nasceu. Ostrołęka. E Treblinka é mais ou menos aqui. Tá? Mais ou menos aqui é Treblinka. Tá, enfim. Então, a ideia, o que os nazistas faziam é, primeiro criar guetos, né, quer dizer, concentrar todos os judeus, e depois mandá-los de guetos menores para guetos maiores, concentrar as pessoas. E no caso, o pessoal dessa região era mandado primeiro para o gueto aqui em Białystok, e em geral de Białystok eles eram mandados para Treblinka. Tá? Podia ser para outros lugares, porque tem outros campos, tem Auschwitz é aqui, por exemplo, mas tem outros campos de extermínio por aqui. Tá? Então, tem as 6. Então, os judeus estavam sendo recolhidos. Ela tinha um filho de 1 ano, Isidor, e eu inclusive comentei que quando eu a conheci aqui em Kansas City, eu conheci a filha dela,
chama Irene. E a Irene foi, o nome dela, e vocês sabem, eu já falei isso várias vezes, os judeus em geral dão um nome para um bebê baseado em algum parente que faleceu, com a ideia de que esse bebê tenha as boas qualidades que aquela pessoa tinha, né? De certa maneira, então, a tua vida não tinha campo de extermínio, não. Campo de extermínio só na Polônia. Campo de concentração tinha na Alemanha. Bom, então, e depois eu vou falar mais sobre isso, mas a Ana, ela deu o nome para a filha dela, Irene com I, em memória do Isidor. De certa maneira, obrigando essa pobre Irene a viver não só a vida dela, mas a vida do irmão também. Eu acho que é uma carga psicológica enorme. Bom, aí o que acontece? Os judeus são todos recolhidos, ela está escondida, né? O Efraim, que era o esposo dela, que era um advogado, sai para achar, na verdade ele estava indo para procurar uma outra casa, e aí de repente tem os soldados alemães chegam para recolher as pessoas, e o Efraim está com o Isidor. O que acontece? Como pegam o bebê, ele teve duas opções. Ele poderia ter deixado o bebê e corrido, mas ele não... O que aconteceu é o seguinte: o bebê estava no chão. Se ele tivesse só largado e corrido, ele poderia ter escapado. Como ele fez muita movimentação para pegar o bebê, ambos foram mortos a tiros pelos alemães. Tá? Então, o que a Ana disse, ela diz aqui, algo está sempre faltando. Ela sempre sentiu que a vida dela não era completa. Ou seja, que os alemães tiraram tudo que ela tinha. O que não é verdade. Ou seja, isso, mas o que me incomoda sobre esse caso, e é um caso relevante, é que ela teve depois toda uma outra vida, né? Que ela, de certa maneira, durante a vida inteira dela se recusou a aceitar, mas eu já vou contar por quê. Tá? Então, realmente, o Efraim, que era o primeiro esposo, era Superman. Né? Ele é o esposo que ele era o sujeito que ela amava, que ele nunca chegou a ficar velho, portanto, impotente. Tem uma música do Juca Chaves sobre o que acontece quando o casal fica velho. Alguém lembra dessa não sei, dessa realidade? Tira o teu peito do prato de sopa. Entendeu? Fica velho e tudo cai. Isso nunca aconteceu com Efraim, porque ele foi assassinado jovem. Procurem. Procurem. É interessante saber sobre o Juca Chaves, que ele fala a mulher, não sei o que, mas a pior é que fica com você para sempre. Enfim. Ele não ficou com ela para sempre, ele desapareceu, né? Então, nós temos aqui que ela diz, desde então eu nunca mais consegui rir com todo o meu coração, né? Ou seja, ela sempre procurava, enfim, ela chegou a pensar em se suicidar, etc. Eventualmente, como aqui diz, ela mudou em 2006 para Kansas City, e ela para ficar com a filha, que a filha ainda mora aqui, né? Então, e ela eventualmente ela faleceu aqui, mas quando o livro foi lançado, ela ainda estava viva e ela foi parte do lançamento do livro, tá? Então, bom, depois que a guerra
depois que os filhos foram mortos, ela acabou sendo escondida por uma família de não-judeus com as quais ela tinha uma certa conexão. Tá? Então, peraí, deixa eu... Não sei porque o vídeo parou. Peraí, negada. Ok. Então, vamos ver se essa aqui fica melhor. Então, tá. Então, bom, então ela fala da família, conta todas as histórias. Então, eles casaram 18 de maio, ela casou com Efraim 18 de maio de 1938, e depois, em 6 de junho, um pouquinho antes da guerra começar, o Isidor nasceu, e eles passavam o verão, né, porque era muito quente na cidade, não tinha ar-condicionado lá de fora, e aí eles conheceram, eles tinham muitos contatos com não-judeus, tá? Então, em 41 os alemães chegam a Grodno, em novembro de 41, e 15 mil judeus foram amontoados no primeiro gueto, 10 mil no segundo. Todo mundo estava desesperado procurando como escapar. Pessoas procuravam qualquer tipo de país que desse qualquer nacionalidade para eles, ou uma visa. Se você tivesse uma visa, você poderia escapar. Daí tem várias histórias sobre diplomatas que salvaram vários judeus. Por exemplo, o Seigo Sugihara do Japão, ou também, inclusive, uma brasileira que era esposa de um diplomata. Alguém me ajuda aqui com o nome? Eles são de Cordesburgo, em Minas Gerais, porque eu estive na casa, mas eu não lembro o nome agora. Alguém lembra? Não. Depois a gente vai... Exatamente, a esposa do Guimarães Rosa. Exatamente, chefe. Esse André é um menino não só bonito, mas inteligente. Mas enfim, as pessoas então tentando... Araci, Luiz, quem diria, hein? Quem diria essa Luiz? Por isso que a Brit Brachá está lá em honra a Dona Araci. A gente deveria... O dia que a gente construir uma sinagoga, a gente nomeia uma ala em nome dela. Já que é paranaense. Porque isso seria super legal. É a única rescuer brasileira. Se bem que tem algumas controvérsias em relação a esse pessoal. Mas não vamos entrar no assunto agora. Então, ela começou todo mundo procurou um lugar para escapar, né? Ou seja, então eles tinham uma relação com esse não-judeu. Uma coisa interessante é o seguinte, deixa eu fazer uma parte. Quando a gente estava escrevendo o livro, a gente estava procurando fazer o livro mais interessante possível. Então, a gente queria achar, por exemplo, gente que tinha... por exemplo, se havia algum judeu ultra-ortodoxo, isso, exatamente. Se tinha algum judeu ultra-ortodoxo que foi salvo por não-judeus. Porque a gente achou que isso seria uma história interessante. E o que a gente descobriu, no final, é que a gente não conseguiu achar nenhum. Por quê? Porque os judeus ortodoxos viviam num mundo onde todas as conexões que eles tinham eram somente com outros judeus ortodoxos. Então, se você não conhecia alguém no mundo não judaico, você não tinha como se escapar. Porque, entendeu? Se você não conhecesse não judeus, você não tinha como achar alguém que te escondesse, porque todos os judeus estavam comprometidos. Eu acho que é uma situação muito, eu diria, sui generis, muito interessante, né? Então, nesse caso, eles tiveram sorte. Eles conheciam esse homem que chamava Pavel é Paulo Hormushko.
O Pavel, de passagem, ele aparece numa outra história. Essa história da Anna Schiff é a única história do meu livro que é conectada com outra história, que é a do Felix Sandman. Mas isso não é muito relevante agora, tá? Então, bom, aí no final ele achou um lugar que era como que um galpão numa fazenda. O problema é o seguinte: quando você pensa numa fazenda, você está pensando de repente em uma fazenda no Brasil, onde uma casa é bem longe da outra, bem longe. Esse não era o caso na Polônia para nada, ao contrário. As casas eram super perto umas das outras. Mesmo quando você fala uma fazenda, não é uma fazenda do jeito que a gente está pensando, é uma chácara com outra chácara do lado. Assim, se você grita, se espirrar, o outro escuta, entendeu? Então não era esse tema de esconder judeus era bastante complexo, porque não tem grande amplitude de terra. Ao contrário, é tudo bem pertinho um do outro, né? Ou seja, quando você pensa quanto que as pessoas tiveram que ser bom, olha, Sandra, a propósito disso, na Argentina agora tem uma questão bem feia que está acontecendo, né? E ontem eu descobri uma parte aqui, culpa da Sandra me fazer sair do texto previamente planejado, que é esse juiz Nisman, que foi assassinado. Ele encontrou várias pessoas que são culpadas de terem feito coisas ruins para tentar acobertar o envolvimento dos iranianos na morte dos judeus da AMIA. Entre eles, um dos culpados é o chanceler, o sujeito a cargo das relações exteriores, que o nome dele é Timmerman. Esse Timmerman é filho, quando você acha que uma pessoa já não pode ser mais canalha, o pai dele, Jacobo Timmerman, era uma das pessoas mais canalhas da face da Terra. Ele é um comunista. Ser comunista não faz canalha, que muitos dos meus amigos são, mas ele é um comunista que foi preso por ser comunista, que fez um auê danado, se escapou para Israel, e de Israel disse um montão de besteiras que colocou a maioria dos judeus da Argentina em perigo. E o filho dele, agora, é o chanceler que acobertou a morte de outros judeus na mão dos iraníes, e ele fez isso para estar perto do poder. Portanto, essa história não é nova, Sandra. Tá? Então, voltando, no final eles acabam indo para se esconder num galpão, né, numa fazenda, numa chácara, e eu estou seguindo aqui a história, e aí, enquanto eles estavam, nesse então ela já estava sozinha, quer dizer, ela arrumou o lugar, ela estava para ir, foi quando o Efraim e o Isidoro foram mortos. Aí ela ficou, passou o resto da guerra escondida lá. Lá já tinha outras pessoas, inclusive esse Dr. Gregory Vorojilski, com os filhos, etc. E também estava lá o Boris Schiff, que depois seria depois casaria com ela. A bem da história, e a Ana, aqui tem uma história que acho que é super sacana da parte dela, é a seguinte: antes da guerra, a amiga de Ana Halinka conversou com ela sobre seu irmão, Blake Schiff. O Boris, né, que depois veio para os Estados Unidos, mudou o nome para Blake. Ele me disse que eu tenho um irmão que é muito brilhante, muito inteligente, e ela falou sobre seu irmão como se fosse um deus. Mas, quando Ana chegou ao celeiro, ela viu um homem com fome, pálido, fraco de tanto ficar escondido num lugar escuro e frio. Esse, pensou Ana consigo mesma, esse é Deus, esse é Apolo. Quer dizer, ela era super
A palavra em inglês é dismissive. Quer dizer, ela, quando ela era jovem, claramente ela era gostosa e sabia, né? E ela se achava grande coisa. O Blake era louco por ela. O Blake fazia tudo por ela. Vou contar para vocês o resto da história daqui a pouco, mas ela sempre tratou ele como que se ela tivesse fazendo um favor para ele de estar casada com ele. Isso era evidente, mesmo quando eu o conheci e já estava morto, ela falava com ele de certa maneira com desprezo. Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito a respeito dela. Tá? Então no final, eles estavam escondidos. Esse Hormuzco ajudou, tinha essa família Gavronik que tentavam prover para eles. O problema de você ter judeus escondidos na tua casa, você prover para eles, é que como é que você alimenta esse pessoal? Porque tinha quotas, né? Então, os judeus estavam escondidos, tentavam contribuir o dinheiro que eles tinham. Eles davam de a pouco, porque eles tinham medo que se eles dessem tudo de uma vez, a família já não teria mais incentivo de ajudá-los, ou ajudá-los trazia um preço, né? Podiam ficar com medo, os nazistas podiam vir e se pegassem essa família escondendo os judeus, essas pessoas também teriam problemas. Então, era muito esconder judeus era um negócio muito complicado para ambos os lados, né? E como que você faz para dar de comer para um montão de gente sem existir um mercado livre de comida? Tá? Havia várias complicações, mas no final eles sobreviveram, né? E aí que fica interessante, tá? Que tem a discussão sobre como que eles faziam com a comida, como que eles dividiam, etc. Ela, como eu volto a dizer, ela era muito escrota em relação a ele. Aqui tem uma linha aqui. A filha da Ana perguntou certa vez sobre as circunstâncias que seu pai se conheceram. E Ana explicou: ele estava matando os piolhos, é assim que eu conheci seu pai. Como Ana nos disse, todo mundo gosta de um pouco de calor no celeiro. O Blake me atraía, eu gostei. Assim, pouco a pouco me acostumei com ele. Sem entrar em muitos detalhes, e eu fiquei bravo, foi a única vez que eu fiquei bravo com o Bill, com o meu parceiro, foi que ele queria fazer certas perguntas sobre coisas íntimas que eu não só não achei apropriado, talvez, né, porque eu não sou jornalista, e, além do que eu achei que era evidente, e eu achei que ia fazer que a Ana se sentisse mal, ou qualquer uma das pessoas que a gente estava entrevistando se sentiria mal. Mas é evidente que em inglês se chama hanky-panky, que tinha muito hanky-panky no celeiro. Isso é óbvio. Enfim. Então, aí o Blake virou então o principal assassino dos piolhos, não sei o quê. Eles se esconderam no celeiro por mais de um ano. Aí a área foi libertada em 23 de junho de 44. Essas 8 pessoas saíram do esconderijo. Aí ela conta que ela foi para Grodno, que ela viu uma polonesa e ela cuspiu e disse: eu nunca imaginei que eu ia ver judeus de novo. Aí chegaram em Grodno. Aqui menciona o Felix Zandman, que é o... a história é a seguinte: essa dona Ana claramente era uma... porque ela tinha outro namorado também, o Freidovitz Sender. Freidovitz é o sobrenome. Sender, e ele era o tio do Felix Zandman. Felix Zandman é uma outra pessoa que está no livro aqui. Ela era namoradora, essa menina. Numa época que as meninas não eram muito namoradoras. Logo, enfim. Tá, aí o que aconteceu? Tem uma história que é interessante, que a história que a gente não conta aqui, vou contar para vocês, é que depois dessa história,
o Blake, o Boris, né, queria casar com ela. Ela não queria casar com ele de jeito nenhum. Aí ele falou, se você não casar comigo, eu me mato. E aí ela casou com ele. Que diga-se, não, eu acho que o Charlton vai ficar bravo comigo, mas tem um poema a propósito disso. Amar sem ser amado é como limpar sem ter cagado. Mas enfim, essa grande filosofia do dia. Então, vamos chegar lá. O que acontece? O que vocês têm que saber? Aqui, o judaísmo reformista da Brit Bracha é uma mistura de filosofia judaica com pensamento brasileiro, né? Enfim. Então, o que acontece depois da guerra? Bom, ela casou 4 vezes, vocês leem isso aí. Depois da guerra, em 46, eles mudaram para Lodz. Lodz em português, né, em polonês é Łódź, era o centro todos os sobreviventes, toda a atividade para os sobreviventes era em Łódź. E tinha o que chama DP Persons Camp, que é um campus para pessoas sem cidadania, né? As pessoas sobreviveram, campos de sobreviventes, mas era diferente, apesar de estarem institucionalizados, era benigno. E naquele então, uma coisa super interessante, que tem estudos sobre isso também, teve o maior porcentagem de natalidade na história da humanidade. Ela. E toda mulher que podia estar grávida, estava grávida. E tanto que era o desejo dessas pessoas que sobreviveram de voltar à vida. Tá? Eu acho isso uma história super legal, super relevante. Então, então ela casou, né? E a Irene nasceu em 46. Depois eles foram para a Polônia, para a Suécia. Depois da Suécia eles foram para o México e viveram lá 4 anos. A Ana falava espanhol, o que é muito interessante. Falava espanhol super estranho, porque era espanhol com sotaque polonês, não com sotaque americano. Mas era super gozada. E lá eles acham que iam poder sobreviver, mas no final eles tiveram a chance de mudar para o Texas. Enfim, e depois se armaram. Em 52 eles mudaram para Houston. Depois ele trabalhou para petróleo. Eles viajaram muito, Austrália, etc. No final financeiramente ele se deu muito bem. Como todo sobrevivente, ela tinha todo tipo de rolo. Ir para a Alemanha, por exemplo, ela foi para a colônia para testemunhar contra ele, mas ela só ficou lá o mínimo possível. Eles sempre tiveram essa conexão com Hormushko e então, e a família, os Gavroniks, que tinham escondido ela, já faleceram. Mas a filha dela chamava Wanda, e essa mulher aqui, eles mantiveram uma conexão. Essa aqui é a Wanda. E a Wanda veio com a filha dela, porque a filha era muito gozada, porque a filha tentava traduzir. Ela disse que ela falava polonês. Eu falo um pouquinho de polonês, mas ela não falava polonês, ela falava russo. E em vez de falar comigo, tentar me explicar falando mais devagar, ou
ou usar outras palavras, ela falava mais alto, não entendendo que eu só sou ignorante, não surdo. Foi numa história que foi toda assim horrível, né, falando de morte, tudo. Esse foi um dos eventos mais gozados. Vocês deveriam ter estado lá, porque chegou um momento que eu estava tão frustrado de tentar traduzir sem conseguir, que eu comecei a inventar. Eu e o Bill, a gente já tinha feito a entrevista, né? Então estava tentando conversar. Aí, como eu não entendia o que ela estava dizendo, eu inventava. Aí o Bill percebeu o que eu estava fazendo. Ele percebeu que eu estava inventando porque eu dizia coisas assim. Eu dizia para ela, o Bill aqui, ele usa fralda. Enfim, porque era insólito. Mas o que ficou evidente é o seguinte. Tirando a gozação, quando a gente conheceu a Wanda e a filha dela, a primeira coisa primeiro foi um rolo trazer a mulher lá, né? Quando a gente finalmente conseguiu, a Nádia era o nome da filha dela. A filha veio. Quando eu, no computador, né? Era como desse aqui, né? Eu trouxe a foto, tinha foto, aquela foto que vocês têm lá, da Anna Schiff. A Wanda começou a dar beijo no computador. Assim, porque realmente elas tinham uma relação também, isso é uma das questões que nós vamos discutir, tinha a ver com o fato que há uma certa dependência econômica. Né? Ou seja, a Anna sempre sentiu, a Anna e o Blake sempre sentiram que eles acharam, né, que eles deviam para a Wanda a vida deles. Então, sempre que eles podiam, eles mandavam dinheiro. Tá? Então, ou alguma coisa. E uma das coisas que nós vamos discutir daqui a pouco é isso, né? Ou seja, que havia uma dependência, eles fizeram o que eles achavam que era correto, ela se sentia endividada com ela, a Irene mandou algo de dinheiro por causa da mãe, mas quando a mãe faleceu, ela parou, porque senão essa que é uma dívida impagável, a dívida é impagável de qualquer jeito, entendeu? Então ela continuaria para sempre, né? Eu acho que eles inclusive ajudaram o filho da Nádia a ir na universidade, tá? Então teve os Gavronik que ajudaram, teve a Wanda, a Nádia, agora a quarta geração, tá? Então ela conta como ela cuidou das 8 pessoas, etc. E aqui, quando a Wanda beijou a foto de Anna na tela do computador, ficou evidente a quanto a amizade significa para ela. Tá? Agora nós temos, esse foi o texto, basicamente essa foi a história. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, porque o que eu vou explicar para vocês agora é o seguinte. O que a gente decidiu fazer, o Bill e eu, foi assim. No fim do livro, quem aqui não tem o livro ainda? Muito bem. Ok. Um livro muito bom, viu? Deixando modéstia à parte. Todo o lucro que eu faço e que o Bill fizer no livro, a gente dá para caridade. Para a caridade que ajuda vítima ou sobreviventes do Holocausto ou pessoas que os ajudaram. Mas quando você compra o livro, um pouco de dinheiro fica para Brit Brachá, ajuda em Brit Brachá. O que a gente fez no fim do livro foi assim, foi criar o que eu chamo de guia do leitor. A ideia, o Charlton dá informação aí. A ideia do guia do leitor é a seguinte, a gente percebeu que quando a gente estava escrevendo esse livro, na verdade escrever o livro, de certa maneira, trazia... Quando a gente terminou de escrever o livro, a gente terminou com mais dúvidas. Cada vez que a gente contava uma história, a gente terminava com mais perguntas do que a gente tinha respostas. E eu acho que existe uma tendência das pessoas, quando elas leem um livro, de achar que o autor do livro sabe tudo, que ele tem todas as respostas, portanto, e que você não... que ao ler o livro você não tem que fazer nenhuma pergunta.
E eu quero dizer, a minha crença é que é exatamente o contrário. É que, que escrevendo esse livro eu terminei com mais dúvidas do que quando eu comecei. Então, eu acho que a gente escreveu esse guia do leitor para trazer perguntas que a gente achava relevante, de certa maneira dando para você a liberdade de fazer as suas próprias perguntas e também, na minha opinião, o livro, ele não é um livro sobre o Holocausto, ele não é um livro sobre judeus, é um livro sobre valores humanos, é um livro sobre talvez a gente se espelhando nessas pessoas que tiveram coragem de salvar outros seres humanos, para que nós sejamos seres humanos melhores. Então, seu João Luiz está aqui? Oh my God! Seu João Luiz está aqui? Acabei de perceber isso. Meu Deus, cadê esse homem? Deve estar comendo. Ah, tá, Isolde. Está comendo, João? Ele deve estar comendo. Porque o seu João só comia. Nunca vi. Enfim. Então, e a ideia é a seguinte, se você, com esse livro aqui, o que é legal, que eu achei, né, é que você pode... Então, a ideia é a seguinte, na minha opinião, eu volto a dizer, que esse livro não é um livro sobre o Holocausto, um livro sobre judeus, é um livro que usa judeus e usa o panorama do Holocausto, que é uma situação extrema, para fazer que a gente reflita sobre valores humanos normais. Tá? Então, eu quero crer que esse... mas ela era namoradeira, Eli, acredita em mim. Eu acho também que ela usava, na verdade, isso é uma característica, tem uma outra história da Rose Gelbart, que elas usavam, para sobreviver, as pessoas usavam tudo que elas tinham, né? Ou mais, eu diria que na vida, a pessoa usa o que ela tem para se mover adiante, né? Então, acho que ela era muito sedutora, né? Ela sabia como usar isso para se mover na frente, para ir adiante na vida. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, então, que o livro tem essas questões para reflexão, né? Tem questões, perguntas gerais, tem perguntas específicas sobre cada história, tá? Então, no caso da Anna Schiff, tem algumas perguntas aqui que eu vou trazer. Eu acho que isso aqui seria uma coisa legal, por exemplo, para discutir num grupo de leitura, num grupo Rotary, sei lá, Partido Comunista, a organização que você tiver, que te interesse. Tá? Clube de escoteiro, qualquer coisa. Tá? Enfim. Eu sei que várias igrejas aqui nos Estados Unidos têm usado o nosso livro, têm usado para aulas para adultos. Tá? Então, no caso da Ana é o seguinte: não muito tempo depois do gueto ter sido criado em Grodno, o marido da Ana e um filho pequeno morreu nas mãos das autoridades alemãs. Mesmo no final da sua vida, ela nos disse que sentiu como se algo estivesse sempre faltando. O que significa levar sua vida depois de sofrer uma perda tão grande? Será que algum de vocês quer dar alguma opinião, algum comentário? É verdade. Bom, mas de certa maneira, eu diria o seguinte: nós todos somos sobreviventes de alguma coisa, né? Alguns mais, outros menos. Mas todos nós sobrevivemos às, é uma palavra legal, vicissitudes.
Quem é você, Hilário? Pô, sujeito mais inteligente. Você é um poeta até mesmo. Onde você é? Gostou da palavra vicissitude? Virgílio. Onde você é, Hilário? Bom, enfim. Alguém aqui quer elaborar? Não. Como que é? O que significa levar sua vida depois de uma perda muito grande? Não. Não, só Nelson. Acho que... Não acredite em ninguém que venha com previsões, Nostradamus, aquela bobagem do Bible Codes. Não acredite nessas bobagens, não. Bonito, mas não é a essência do judaísmo. E é bacana isso, né, Aguinaldo? Eu acho que você tem razão. As pessoas que conseguiram, digamos, ter uma vida relativamente normal são aqueles que realmente conseguiram se mover ou deixar de lado ou não tá assim tão focados no Holocausto, porque se você talvez como a história da mulher do Lot, que virou uma estátua, né, porque ela ficou tão focada no passado que ela não conseguia se mover para frente. Eu acho que isso o problema, talvez, Aguinaldo, é que como que você dá um novo significado para uma coisa que não tem significado? Olha, não sei se essa semana agora aqui, ontem, né? Acho que foi ontem, não, antes de ontem, foi o aniversário do nascimento do Martin Luther King, né, o MLK. Toda a cidade no sul dos Estados Unidos tem uma Martin Luther King Avenue. E o tema do Martin Luther King é que muitas pessoas dos brancos que ajudaram ele eram judeus. E é evidente que isso se deu principalmente porque os judeus sabem o que significa ser perseguido, né? Deixa eu ver aqui que o Júlio César Bertolin. Posso compartilhar com os outros que você escreveu ou não? Júlio César. Então tá, porque eu quero respeitar. Você me mandou uma mensagem em privado, portanto eu respeito. Ele escreveu assim: eu perdi uma filha recentemente, e para mim, embora ainda não tenha as respostas que gostaria, para mim essa perda significou uma coisa: continuar a vida. Lamento a sua perda. Bom, então tá. Legal. Bom, vamos para a próxima pergunta. Ana disse que seu pai dela, não era muito religioso, mas tinha grande reverência às tradições judaicas. Se toda a religião desaparecesse amanhã, quais das tradições enraizadas na religião você gostaria de preservar? É verdade, João. Então, vamos mover aqui para a segunda pergunta. Oh, Nielsen. Pô, bastante gente. 29? Uau. Bom, então vamos lá. A Ana disse que o pai dela não era muito religioso. Eu vou estender um pouco a aula, porque acho que a conversa está razoavelmente boa para você. Então, se toda a religião desaparecesse amanhã, quais as tradições enraizadas na religião você gostaria de preservar? Vamos ver? E
nem sempre eu tenho que falar tudo. Vocês podem falar também. Menos o Nielsen. O Nielsen não pode falar nada. Porque o Nielsen é a nossa vítima preferida aqui. Boas respostas, os mandamentos e as rezas. O jantar, o tempo em família, sexta-noite. O Diego é um judeu reformista. Falar nisso. Rita tá em linha? Rita, você tá em linha? Rita estava me perguntando quem é que era artista gráfico. É o Diego. Converse com ele. Tá? Põe-se em contato. Fé monoteísta. O que mais? Legal. Bom, vamos para a próxima pergunta. Uma pergunta minha e do Bill foi: esse seu João, que homem mais espiritual, além de guloso? Vocês não conhecem? Nunca vi o seu João que não estivesse comendo. Bom, então, por isso que eu gosto dele. Uma pessoa como eu. Bom, próxima pergunta. Mesmo que as condições no celeiro, onde Ana e os outros se esconderam, fossem miseráveis, era desconfortável, tinha pouca comida, fedia. Ela disse que todos permaneceram amigos. Tempos difíceis ajudam a criar boas qualidades humanas? Vocês acham que os tempos difíceis ajudam a criar? Ou será que essas simplesmente revelam tais qualidades que já existiam? Quando a pessoa passa por dificuldade, essas qualidades para poder sobreviver aos tempos difíceis nascem conosco ou nós as desenvolvemos? Interessante o que o Júlio diz. Eu diria que nos tempos, a minha observação é que nos tempos, não está nem certo nem errado, é somente a minha observação, é que em tempos intensos, as pessoas não ficam nem melhores nem piores, elas só ficam mais como elas são. Não sei o que meu terapeuta aí do Brasil, José Lúcio, acha disso. Essa é a minha observação. Que as pessoas não ficam nem melhores nem piores, elas ficam mais como elas são. Bom, se ele concorda, então deve ser verdade. Rafael está chegando agora? Um pouco tarde, rapaz. Bom, próxima pergunta, que é a última. Pavel Hormushko, o homem que salvou Ana, colocou sua própria vida em risco para salvar vários outros judeus. Se você tivesse sido um deles, como é que você mostraria gratidão a ele?
Isso é verdade. Tudo que Hitler fez foi de acordo com a lei. Isso é verdade. O problema não era o Hitler, era a lei. Bom, ele fez a lei, mas enfim. Então, o que você faria para demonstrar gratidão para alguém que tivesse feito por você o que te salvar você e tua família? Ok. E aqui o problema, eu comentei isso para o pessoal que estava na conferência, exato, Ronald, que na verdade muitas vezes para você entender essa situação, você tem que se pôr na situação deles, o que é virtualmente impossível para a gente fazer, né? E a verdade é essa, não há como pagar. Na verdade é uma dívida impagável. Vou colocar diferente. Uma coisa mais assim, se você precisasse de um sei lá, um rim para sobreviver, e alguém te desse esse rim, como que você pagaria? O que você estaria disposto a fazer para pagar? Para retribuir, né? Não para pagar. Né? E essa passagem, eu acho que na Índia você pode comprar rins. Boa, Jéssica, é uma resposta bem judaica. Uia. Eu diria assim. Primeiro eu vou fazer um comentário. O comentário é que teve vários judeus que foram salvos por não judeus e que depois totalmente desapareceram. Ou porque desapareceram, porque morreram, enfim. Mas eu posso entender o elemento de você ter o que de fato é uma dívida eterna. Né? Ou seja, é uma dívida que é tão grande que você não tem jeito de pagar. Eu diria mais, eu diria que a única maneira, na minha opinião, séria e honesta de pagar essa dívida é não só fazer alguma coisa, tentar fazer o que você puder pelo outro, mas na verdade a melhor resposta ética e moral é fazer algo, se você puder, por alguém mais. Não necessariamente por aquela pessoa. Entendeu? Ou seja, a melhor maneira que você pode pagar se alguém fez te deu um benefício tão grande, na verdade é fazer por outro, que também não está esperando. Né? Portanto, criando, de certa maneira, exatamente, como uma corrente do bem. Né? Então, porque quando você se põe a pensar que, né, eu diria que, de certa maneira, muito do que eu faço na Brit Brachá tem a ver com isso, com a ideia de que eu acho que muita gente fez muitas coisas boas para mim, ou eu também tive sorte de nascer, sei lá, homem, judeu, branco, né, com, sei lá, classe média, com certos privilégios que eu não necessariamente mereço, né, mais que qualquer um, mas que me dão vantagens que se eu tivesse nascido uma menina aleijada, negra na África, eu não teria essas vantagens. Então o que eu posso fazer é tentar fazer pelos outros, não necessariamente, né? Enfim, eu acho que cria em mim a obrigação de tentar fazer pelos outros, mais do que já que eu tive sorte. Bom, e a última pergunta tem 5 minutos mais, e os filhos, netos e bisnetos, em gerações sucessivas, têm obrigação com as pessoas que salvaram seus ancestrais? O que vocês acham? A última pergunta aqui.
Bom, o que disse o Diego? Peraí. Se o Diego disse alguma coisa, deixa eu ver. Bom. Por outro lado, sendo aqui o advogado do diabo, poderia dizer, a Ana devia alguma coisa porque ela foi salva. A filha da Ana não pediu para nascer, né? É possível, né? Às vezes você ajuda as pessoas e ainda assim parece que o amor de Deus não vem, Miss Laney. Porque se fosse o caso, então ajudar as pessoas, Miss Laney, não seria um mérito por si próprio, seria uma maneira de forçar a mão de Deus a fazer alguma coisa por você. Essa questão de que o Holocausto não se repita é muito relevante, porque os judeus estão sempre entre os primeiros, por exemplo, de promover direitos humanos, de promover direitos dos negros aqui nos Estados Unidos, na África do Sul, de procurar igualdade, porque a gente sabe bem, sabe melhor que outros o que é ser vítima, né? O que é ser oprimido. Então, acho que quando teve a questão de Darfur, por exemplo, as organizações judaicas foram as primeiras a se manifestar, né, tentando fazer por Darfur. Né, por exemplo, né, ou seja... Bom, é isso aí. Charton, você está aí? Quando que é a próxima aula disso aqui? Semana que vem? Ou depois? Não. Próxima aula sobre esse tema. Tá. Eu acho o seguinte, eu gostaria que essa aula fosse... A gente tira a aula, coloca ela em vídeo, coloca ela disponível daqui algumas semanas, um mês, sei lá, meses, a gente começa outra aula, coloca essa como chamariz. Espero que as pessoas tenham gostado. Enquanto isso, comprem o livro, deixem de ser vagabundos. Quem quiser o livro e não tiver grana, fala comigo. Como é que compra o livro, Charton? Eu não vou deixar ninguém que está nessa aula aqui que se incomodou o suficiente de aparecer e que realmente deseja ler o livro, não ler por falta de dinheiro. Tá? Mas se não, fala com o Charton e depois vão tentar promover e aí a gente abre uma aula para... Mas porque eu com prazer discuto o livro inteiro. E conto para vocês as histórias, assim... Histórias que não estão contadas no livro. Charton vai colocar informação no webpage. E tá, tem aula de Torá depois. Ou eu dou